Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. E a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de quarta-feira, dia 14 de dezembro. No Evangelho, João Batista está preso. Em breve será martirizado. E antes da morte, lhe bate uma dúvida de fé. Será que tudo que eu fiz foi em vão ou valeu a pena? Será que eu anunciei a vinda de Cristo? É Ele mesmo o Messias esperado? Irmãos e irmãs, João está mostrando que, por mais que nós tenhamos fé, muitas vezes nós teremos provações. Para esclarecer, uma vez que ele está preso, ele pede que 2 dos seus discípulos possam ir até Jesus com as suas perguntas. Irmãos e irmãs, nós devemos colocar diante de Jesus a nossa dúvida, a nossa escuridão, a nossa dificuldade. E Jesus, além de dar uma resposta, ele faz algo muito concreto. Anuncia o reino de Deus, cura as pessoas e pede que os discípulos de João possam contar aquilo que eles viram e ouviram. Então, além de tirar a dúvida do coração de João, Jesus confirma a fé nestes 2 discípulos. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a graça de acreditar sempre em Deus, que se a dúvida vier até nós, que possamos vencê-la com a presença de Deus na nossa vida. Hoje nós recordamos São João da Cruz, ele que se dedicou sempre à caridade, fez vários serviços, trabalhou em hospitais. Depois ele começou estudos de teologia, exercendo sempre a caridade, e ele foi inserir-se na ordem dos carmelitas. O coração de João pedia algo mais radical. Ele achava que Deus pedia mais dele, uma experiência mais forte de cruz, de abandono, de sacrifício. Nessa dúvida se ele deveria ser carmelita ou ir para uma outra ordem mais exigente na entrega com penitências, ele encontra Santa Teresa d'Ávila. Quando ele foi ordenado sacerdote, ele tinha 25 anos de idade e já tinha essa sede maior para que Deus o conduzisse a um caminho de profundidade na fé, de um total abandono, onde ele fosse um verdadeiro amigo de Jesus crucificado, unido a Jesus crucificado. Com o passar do tempo, ele vendo que a ordem carmelita era mais suave, ele queria mais austeridade, pensando em deixar a congregação, Santa Teresa d'Ávila estava fundando mosteiros carmelitas e apresenta a João a proposta de uma reforma dentro da ordem, para uma radicalidade maior na vivência do Evangelho. Santa Teresa conseguiu entusiasmar o coração de João da Cruz e ele vai permanecer na ordem carmelita. Santa Teresa vai fazer a reforma na ordem feminina e ela faz a reforma na ordem masculina. Os 2 santos se unem e transformam a realidade do Carmelo.
Queridos irmãos e irmãs, às vezes nós precisamos de amigos na fé para nos ajudar a encontrar a vontade de Deus. Os dois vão viver esta reforma com muita provação, muita perseguição, e eles souberam ser pacientes na provação. Cresceram na fé e em tudo davam graças a Deus. Ele vai se tornar doutor da igreja e Santa Teresa doutora da igreja, porque sempre escreveram sobre a teologia, a espiritualidade, e os seus escritos foram reconhecidos como um conteúdo importante na espiritualidade de toda a igreja, de todo cristão. Em um dos escritos, São João da Cruz mostra o caminho do Calvário como um caminho de contrariedade, onde o cristão deve ir contra a corrente e muitas vezes encontrar o paradoxo da cruz na sua vida. Por isso ele diz: para chegares a saborear tudo que é espiritual, tudo que é de Deus, não queira ter gosto em coisa alguma. Ou seja, se eu quero o sabor de Deus na minha vida, se eu quero conhecer os mistérios de Deus, eu tenho que renunciar os outros sabores do mundo. Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir algo em nada. Para chegares a ser tudo, não queiras ser algo em nada. Para chegares a saber tudo, não queira saber algo em nada. Ele reconhece que o mistério de Deus no Evangelho, Jesus louva ao Pai, porque é revelado aos pequeninos, não aos sábios e inteligentes. Paulo vai dizer que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. São João entende bem essa prática. Ele continua o seu escrito dizendo: para chegares ao que não gostas, hás de possuir por onde não gostas. Então, às vezes, a gente não tem esse gosto por aquilo que é de Deus, mas é preciso renunciar, às vezes, aos nossos prazeres para criar esse hábito na vida espiritual. Para chegares ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Para chegar a ter conhecimento, sabedoria nas coisas de Deus, a gente precisa se abandonar nesse caminho. Queridos irmãos e irmãs, São João da Cruz, junto com Santa Teresa, vivem uma divina aventura no mundo, onde eles confiam cegamente no Senhor. E por meio do exemplo destes dois santos, possamos nós amar mais o que é de Deus, não o que é da terra, e que possamos saborear o que vem da cruz. A cruz não é derrota, a cruz é graça, é ressurreição, é vida nova. São João da Cruz nos inspire no nosso caminhar e que ele nos ajude a não estranhar a cruz de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.